Shalom, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui indo para mais uma etapa do nosso hebraico bíblico e vamos falar hoje sobre os nossos massoréticos. Lembrando que essa etapa é uma etapa bem difícil também, porque depende de decorar. Assim como você aprendeu as letras hebraicas, agora você precisa aprender as vocais. É importante saber as vocais, porque aí você vai saber a vocalização de cada sílaba. Interessante é que quando nós aprendermos, nós entendermos ambos, vai ficar muito mais fácil a escrita, vai ficar muito mais fácil entender a leitura da palavra também. Então, depois, o maior desafio vai ser os nuances do vocabulário e os nuances da gramática. Mas, a princípio, esse é o desafio mais alto que nós vamos ter que, assim, vamos dizer assim, vamos percorrer por esse tempo. Os massoréticos, eles foram criados mais ou menos entre o século 5 e 10 depois de Cristo, pelos estudiosos chamados massoretas, por isso aí veio o nome. E os sinais que nós conhecemos hoje são chamados de tiberienses. Por isso hoje nós estamos estudando esses sinais, são sinais tiberienses, mas o mais importa entender que são os massoréticos. Nós vamos ter basicamente 10 vogais, uma semivogal e algumas consoantes vocálicas, mas nós precisamos entender todas elas, que não é muito difícil de entender, mas é mais de decorar. Lembrando que as vogais, elas vão ser separadas em breves e longas. E a aula de hoje nós vamos conhecer as vogais breves e as vogais longas. E para nós no português, dificilmente você vai ter uma diferença vocálica expressiva em uma vogal breve ou uma vogal longa. Porém, no hebraico, pela vocalização, é muito mais expressivo. Para nós aqui no português, nós ocidentais, nós brasileiros, provavelmente você vai encontrar pouca diferença nessa vocalização. Mas é importante você saber quais são as vogais longas e quais são as vogais breves. Vamos então aprender as vogais longas. A primeira vogal longa é o Câmatis Gadol. Esse Tzinho aí nós vamos sempre estudar com referência no Aleph, já que o Aleph não tem som. Então, vamos usar sempre a letra Aleph como a nossa referência básica. O Câmatis Gadol, ele se pronuncia como A em Cal. A na palavra Cal. E a transliteração é um A com tio. A segunda vogal longa é o Seri. O Seri, ele tem a representação como 2 pontos. E ele tem a pronúncia como E em V. E em V. E ele é transliterado como um E com um acento tio sobre ele. A terceira vogal longa é o Irik Gadol. Veja bem, o Irik Gadol, ele vai ser apresentado com um ponto antes do Yod. E o Yod vai estar antecedido de um ponto, um Dagesh. Então, você vai apresentar um Dagesh em Yod, que é o Irik Gadol, que ele vai ter o som de I em Vi. E também vai ser transliterado o I com um tio. A quarta vogal longa é o Rolen. E o Rolen, ele é escrito como um Câmatis, do lado esquerdo, acima da letra. E o Rolen, ele tem um som de O, como em pos. Lembrando que essas letras, ou seja, esses sinais podem acompanhar qualquer uma das letras, ou qualquer uma das 22 letras do nosso alfabeto. A sua transliteração é um O com tio. A última vogal longa do nosso alfabeto é o Shurik, que aqui é representada por um Vav com Dagesh no centro. E o Shurik, ele tem a pronúncia de U, de Lua, e é transliterado como U com acento com tio. E assim, então, nós temos as nossas 5 vogais longas.
Agora nós vamos apresentar as nossas vogais breves. A primeira vogal breve é o patá. O patá, ele é representado apenas com um traço e ele tem a sua pronúncia como A em pá. E ele é transliterado apenas com um A. A segunda vogal breve é o serrol. Ele é representado por 3 pontos. E assim ele tem a pronúncia de E em pé e tem a transliteração de um E. A terceira vogal breve é o iricatom. O iricatom é um ponto que vai abaixo da letra e ele tem o som de um I fino, ou I. Ele é transliterado apenas como I. A quarta vogal breve é o câmtis catom ou ratuf. É idêntico ao câmtis gadol. Só que o som dele é O, enquanto o câmtis gadol é de A. E a transliteração é O. Qual a diferença entre o câmtis gadol e o câmtis catom? É apenas a sua utilização na palavra. Aí, queridos, não tem uma regra, aí nós precisamos ter vocabulário para saber quando que vai ser câmtis catom e quando vai ser câmtis gadol. Não tem regra específica. Finalmente, nós temos a nossa última vogal breve, que é o kibbutz, que é pronunciado com o U de susto. E a transliteração é o U. Ela é escrita como 3 pontos, assim, compostos na descendência, né? Então, essas são as nossas vogais breves. Gente, precisamos então decorar as nossas vogais longas, aprender as nossas vogais breves e decorá-las. Semana que vem nós vamos estar apresentando então as nossas semivogais e também as consoantes vocálicas, que vão se fechar isso tudo, para que você possa então estar colocando uma proficiência aí no sentido de estar lendo e escrevendo. Pegando isso aqui, você já pode ler e escrever já com um certo hábito. Agora, nós precisamos habituar com o vocabulário e com a gramática, tá bom? Mas aprenda, decore, faça exercícios e depois nós vamos estar trabalhando mais, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.